Salve caminhantes, diretamente do Marco Zero de São Paulo, esse é o vídeo da Justiça da série Os Arcanos Maiores do Tarô. Antes da gente continuar, acho justo te pedir para se inscrever no canal, deixar um joinha e ativar o sininho. Justiça. Eu ficava olhando para esse arcano e ele me olhando de frente e ela não me dizia absolutamente nada. Ao contrário dos arcanos anteriores, como a alta sacerdotisa, o imperador, a imperatriz, justiça não tem artigo. É um substantivo abstrato, um conceito, uma ideia que não tem cor. E eu busquei o tarô para encontrar respostas. Mas sabe que o tarô me ofereceu mais perguntas? As perguntas é o que movimentam o mundo. E nesse movimento de tentar entender o que é justiça, eu cheguei num rito de Xangô, que é o orixá da justiça, onde um juiz que trabalha com justiça restaurativa me contou a seguinte história. Esse juiz então me apresenta Cacaverá, uma liderança indígena dos Tapuia. Cacaverá também foi acolhido pelos Guarani e nos conta que Guarani quer dizer Guá, interior, e Rani, guerreiro. Guarani, guerreiro interior. A principal batalha é consigo mesmo. Daí Cacaverá nos lembra de Pero Vaz de Caminha, sabe aquele português que veio aqui, passou 3 dias e escreveu para o rei de Portugal que essa era uma terra sem rei, sem fé e sem lei? Sem rei porque para ele aqui não tinha um sistema de reis e servos. Sem fé porque aqui ele não viu igreja. E sem lei porque ele não reconheceu aqui o sistema jurídico que ele conhecia na Europa. Daí Cacaverá nos conta sobre um outro europeu, um francês chamado Jean Delarue. Jean Delarue passou 12 anos, não 3 dias, 12 anos aqui convivendo com os tupinambás. Primeiro ele notou uma coisa: o líder da comunidade não era aquele que tinha mais poder, ou riqueza, ou dinheiro ou propriedade, mas aquele com a maior capacidade de escutar. Esse é chamado tamoio, que quer dizer sábio. Tupi é não só uma etnia, uma língua, mas uma representação do que é o ser humano. Tu é o som e pi é o acento. Então, tupi quer dizer o acento do som, um som cósmico que nos ordena a todos. Tupi, então, que é o nosso ser, é dividido em 3 partes. A primeira é esse som cósmico que harmoniza tudo. A segunda são os nossos sentimentos com os nossos instintos. E a terceira, o próprio corpo. Quando alguém na comunidade entra em desarmonia, geralmente é essa segunda parte que se desconectou. E os tupinambás entendem essa desconexão como algo que afeta toda a comunidade. Então, o que eles fazem? Isolam a pessoa, não no sentido punitivo, como a gente está acostumado aqui, mas para que essa pessoa se reconecte com esse som, com esse tupi. Depois, essa pessoa é convidada a estar em círculo, e nesse círculo, cada participante daquela comunidade relembra a pessoa de uma memória, um afeto, um momento da vida dela em que ela estava conectada com aquele povo. Assim, a justiça é feita como uma reconexão, não como uma punição de fragmentação, onde a pessoa é castigada. Ela é transformada, reconectada de uma forma não violenta e com expansão da consciência daquilo que aconteceu. Jean Delarue ficou tão encantado pelos tupinambás que convidou uma delegação de 50 indígenas para ir até a França. Chegando lá, eles ficaram horrorizados com o rei ser uma criança e perguntaram: onde está o ancião dessa comunidade? Por que essa criança não está brincando? Dizem que os tupinambás inspiraram os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Dos Tupinambás ao centro de São Paulo, o que será que as pessoas entendem por justiça? O que é justiça para você? Nossa,
Justiça é agir de uma forma que não prejudique nenhum dos lados, né, nenhuma das partes. O que é justiça? É É justiça, eu acho que fazer justiça por o certo. Certo, assim, sobre adolescente, criança, idoso, pode ser? Que é pra lutar pelo que é seu, meio, ou porque você merece, ou que seu país, e etc, assim vai, tipo, lutar por algo. condições iguais para todo mundo? Muita gente confunde justiça com vingança. Justo é que o outro não passe por aquilo que você não gostaria de passar, tá? Se ele não fez nada para ser penalizado, não deve ser penalizado. Se for penalizado, que seja na medida do mal que ele causou, não além do mal causado. É a história da balança, tá? Que é o símbolo da justiça. Então tem de ter um equilíbrio. A justiça é fazer o bem, fazer o certo, né? Fazer as coisas certas para ajudar o próximo. É uma questão de amor próprio e de amor pelas pessoas também. Tentando sempre de fazer o bem como fez Jesus Cristo. Eu não consigo explicar de um modo formal, mas eu sinto que justiça é algo que deve ser feito, assim, sabe? E é algo que não deve ser ignorado. O que é justiça para vocês? É direito pra todo mundo, né? É o mesmo pra todos, sabe? Alguma coisa justa. Justiça seria a igualdade para todo mundo, independente da raça, sexualidade e qualquer coisa do gênero. Igualdade. Eu tinha pensado em igualdade também. A noção dos seus direitos e que eles não sejam violados? Acho que a justiça pode depender muito do ponto de vista da pessoa. Dependendo, pode ser ter a vingança, prender a pessoa ou alguma coisa assim. Então, A justiça, como fala o nome, não? É o justo. Fazer coisas boas para nosso próximo, né? Você se acha um cara justo? Uma pessoa justa? Eu tento ser na medida do possível, né? Mas às vezes a minha visão de justiça pode não ser a da outra pessoa. Às vezes eu posso ter sido injusto na visão dela e na minha sim. Você se acha uma pessoa justa? Eu tento ser, mas com certeza não sou totalmente. na minha opinião, ninguém é 100% justo. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem cometer erros. Basicamente a vida. Eu sou uma pessoa correta, porque o erro não leva ninguém para frente. E quando você erra, como você lida A com gente seus vai erros? pedir perdão para Deus, Hum. porque é o único que tem que perdoar. Conhecendo o Evangelho, a gente tenta sempre de fazer o justo, né? Porque cada vez que a gente faz o justo, é recebendo uma bênção de Deus. É isso. É assim. O que você planta é o que você recolhe. Buscamos ser justos. Tenta ao máximo ser justo, né? Não dá pra ser 100%, né? Porque ninguém é 100%. Porque ninguém é perfeito. Ah, existe alguma coisa perfeita? Jesus. 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 Deus. Deus. Eu me acho uma pessoa justa. Tem muitas ocasiões que ocorrem e dependendo muito, eu ajudo, eu aconselho. Vou fazer um trabalho da escola e alguém não fez, daí tem que meio que consolar essas coisas. Depende Do quê? da situação. Se você tá pensando em favorecer o todo ou a si mesmo. Você acha que quando você pensa só em você, você está sendo injusto? Sim. E às vezes você é assim? É difícil ser justo. Somos humanos. Às vezes, um momento de emoção, um destempero, e aí explodimos além do que deveríamos e acabamos sendo injustos. Então, alguém faz alguma coisa que nos magoa, temos uma resposta que não é proporcional. Então justiça não precisa de emoção para você. Precisa ter uma dose de emoção. Aham. Não pode ser totalmente frio. A pessoa está passando fome, filhos passando fome, e ela se vê obrigada a pegar um pedaço de pão, um filão de pão, para alimentar os filhos. Acaba preso, vai pagar por isso. Que um milionário que faz um desfalque monstruoso, tá? E acaba não dando em nada. Tem de ter um feeling muito ajustado. Se a justiça estivesse nas suas mãos,
Se pudesse ajustar alguma coisa agora no mundo, o que você ajustaria? Meu Deus, é muito é muito peso para uma pessoa só. É muito peso para uma pessoa só, não dá, precisa mais pessoas para poder fazer. Tentaria representantes de cada categoria para poder decidir comigo. Para você, justiça então precisa ser coletivo. Não dá para ser um indivíduo que Não dá, decide. não dá para uma pessoa só dizer o que é certo, o que é errado, o que está certo, o que é errado. Mapear desvio de dinheiro. Uma coisa que poderia ajudar muito é as pessoas pagar pelo que fazem, porque muitas vezes as pessoas pagam fiança e são soltas. Então, se a pessoa realmente pagasse pelo que fez, ia ser uma boa ajuda. Assim. Quem está na condição de, entre aspas, oferecer a justiça, geralmente está numa situação mais privilegiada, né? Então já tem, tem mais dinheiro. E acaba esquecendo, às vezes, até de onde veio, né? Territórios, talvez, questão de territórios, são muitos aspectos, mas acho que neste momento, a coisa das barreiras, eu tenho mais poder que você porque eu estou nesse território e você está em outro, é uma questão muito latente, né? Por causa das fianças. Qualquer um pode fazer o que quiser, é só pagar a fiança e sair. Mata e sai e dá nada. As coisas que Jesus deixou aí pra gente, né, de ajudar o próximo, ver o bem do próximo, acho que é mais viver em comunidade como as abelhas, né? Acho que é isso, acho que eu faria isso. Viver em uma forma melhor em comunidade que a gente não vive hoje, eu acho. E ajudar as crianças, sabe? Que as crianças possam ter uma vida justa, uma vida digna. Então, quando você começa a dar o melhor para essas crianças, a ensinar a ele o que é o amor, o que é a justiça, o que é o crescimento pessoal, o que é a educação, eles vão crescer como seres humanos cheios de amor e vai dar isso para o mundo. Então, eu acho que é por isso que começa com as crianças. Elas, criança, idoso, adolescente. Eu ajudaria muito animais de rua, moradores de rua, quem necessita, assim mesmo. É uma frase clichê, mas as escolas principalmente, porque é onde a criança cresce, mas não é só as escolas. Existe muito preconceito. Uma pessoa rica e uma pessoa que tem menos valor, né, dinheiro, assim, a pessoa rica leva mais vantagem pelo dinheiro e status. A gente vai lá fazer uns crimes absurdos e sai em 30, 20 anos. E no fim das contas a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, só repetindo o ciclo e não vai mudar em nada. Eu acho que devia colocar, tipo, dependendo do caso, prisão até depois, tinha que ser até o fim da morte da pessoa, tá ligado? O fim da vida. Prisão perpétua. Exato. Eu falaria de 3 coisas: amor, justiça e verdade. Por mais que você dá, às vezes, condições, e se a pessoa não tiver amor por aquilo, se não tiver verdade, não vai para frente. Você vê que a natureza é bela, porém, não é só o rico que destrói. Tem que existir o amor pela beleza da natureza, tem que existir o amor pela beleza do ser humano. E quando não tem amor, não tem justiça, não tem verdade, acaba levando o que a gente vê hoje das injustiças, dos preconceitos. Vou passar a noite pensando na resposta que eu deveria ter dado. Na Grécia Antiga, a ideia de justiça era a opinião comum, simples assim, algo parecido com o que a gente vê aqui na praça, né, perguntando. Para os gregos, a deusa da justiça era Têmis, aquela com a espada na mão e a balança na outra. Só que Têmis era uma justiça que privilegiava os ricos, super diferente de agora, né? Então quem tinha mais dinheiro, quem pudesse comprar um mármore mais precioso, tinha a justiça ao seu lado. Você mandava fazer uma estátua, um mais valioso mármore, e a justiça te defendia. Do outro lado, os pobres tinham a sua própria personificação da justiça, a deusa Diké. Enquanto os pobres recorriam a Diké como justiça divina, além dos ricos poderem construir estátuas do mais caro mármore e ter a garantia da deusa Têmis ao seu dispor, também era possível recorrer aos sofistas para comprar argumento para vencer os debates. Os sofistas eram uma espécie de filósofos, pensadores itinerantes da Grécia Antiga, que ensinavam retórica, oratória e arete, que era virtude. Então, para eles não existia uma verdade absoluta, isso não interessava, mas uma verdade flexível e, a partir do poder da persuasão,
você poderia convencer alguém num debate. E assim, quem tinha mais dinheiro comprava o melhor argumento e ganhava os debates, ou seja, ganhava na justiça. Um dia, eles perguntaram lá no templo de Delfos quem era o homem mais sábio. Afinal, o mais sábio teria o maior e o melhor argumento, certo? E, para o espanto deles, o homem mais sábio era Sócrates. O que equivaleria a estar aqui no centro de São Paulo e eu te perguntar quem é a pessoa mais sábia e ser alguém que está em situação de rua. Sócrates era visto assim, como uma espécie de mendigo. Então, mataram Sócrates. Ele mesmo era contra a ideia de se vender a sabedoria. Filo é afeto, sofia é a sabedoria. A ideia de filosofia, para ele, era o saber pelo afeto, por algo que não se tinha preço, você não poderia vender. Os romanos fundiram a imagem de Diké e Temis naquela que a gente conhece como justiça. Essa fusão das divindades gregas Diké e Temis na deusa romana Justitia, a qual origina a justiça, ocorre aí num período de 2 séculos, entre um antes de Cristo e um depois de Cristo. A venda nos olhos foi adicionada com o passar dos séculos, especialmente no século XVI, para atribuir à justiça a ideia de imparcialidade. Agora vamos adentrar um pouco o simbolismo das cartas. Tradicionalmente, justiça é arcano 8. Isso só vai mudar no século XX, ali mais precisamente em 1909, com o lançamento do baralho Rider-Waite, que aqui a gente vai chamar de Smith Rider-Waite, para contemplar a Pamela Colman Smith, também conhecida como Pixie, que é a artista que materializou, que criou, que ilustrou esse baralho, que é o mais difundido no mundo. O Waite, que é esse mago que fundamentou esse baralho, colocou a justiça como 11 para que ela se encaixasse dentro do sistema cabalístico do estudo dele, dentro da ordem Golden Dawn, que é a ordem da Aurora Dourada, e atribui a ela, então, o signo de Libra. Eu, particularmente, prefiro colocar a justiça como arcano 8, porque para mim ela faz mais sentido depois da carruagem. De toda forma, a gente pode olhar sempre pelo símbolo de cada sistema, de cada baralho. Então, nos tarôs onde ela é 8, a gente considera 8. Nos tarôs onde ela é 11, a gente considera 11. Vamos começar então pelo tarô de Marsella, nessa versão chamada Kamuan Rodorovsky. Justiça aqui simboliza equilíbrio e perfeição. Ela é o número 8, o ápice da série dos números pares, depois da acumulação do 2, do estabelecimento do 4 e da descoberta do prazer do 6. O 8 atinge um patamar que não tem nada a acrescentar ou tirar. Em números arábicos, ele é formado por 2 círculos superpostos, a perfeição no céu e a perfeição na terra. Justiça é símbolo da realização, com sua balança, equilíbrio na vida. Mas assim como a arte sagrada dos construtores das catedrais não era exatamente simétrica, porque a simetria exata era vista como diabólica, a carta da justiça também não é simétrica. Um pilar é mais alto que o outro, um lado da balança é mais alto que o outro. Então, a gente percebe aqui que o cotovelo da justiça influencia o prato da direita. Esse truque pode significar tanto justiça quanto astúcia. Aqui, a exigência da perfeição é desumana, porque o que é perfeito se congelou. A ideia de conclusão pode atrofiar a evolução. A excelência precisa ser dinâmica e aperfeiçoável, assim como a própria natureza. Nesse sentido, justiça é profundamente humana. Seu terceiro olho indica que ela age em direção de uma função superior. Ela tem seus atributos ativos e receptivos. O ativo é a espada e o receptivo é a balança. A mancha roxa, que é uma cor muito rara, especialmente para a época em que o tarô foi desenvolvido na Idade Média, simboliza sabedoria. A espada corta o supérfluo e o gesto da mão representa as dimensões do ser: pensamento, emoção, desejo, corpo, unidade. Justiça convida à introspecção. Por isso ela me olhava e eu não entendia. Ela me convidava a olhar para a justiça em mim. Ela é um espelho.
Odorovsky diz: fazer justiça a si mesmo é dar-se o que se merece. Se por um lado justiça é figurada como essa mãe receptiva que consegue se colocar no lugar de cada criatura, almejando o aperfeiçoamento de cada situação, na sua faceta sombria, ela se torna fria, rígida, inflexível. Por isso, não basta apenas razão. No tarô da Nova Visão, a gente observa essa clássica história do rei Salomão, onde duas mulheres reclamam a maternidade de uma criança. O rei Salomão então decide por cortar a criança no meio e entregar metade a cada mulher. Assim, a verdadeira mãe abdica da criança pela vida dela. Através da emoção, então, o rei Salomão consegue identificar a verdade, a verdadeira mãe. No tarot de Thoth, essa carta se chama Ajustamento. Esse é um baralho profundamente intrincado que une mitologias de diversas culturas, mas especialmente egípcia. Então, para a gente falar de ajustamento no tarot de Thoth, a gente precisa falar um pouco do mito de Maat. Ela é uma deusa egípcia da justiça que carrega uma pena de avestruz que está ligada à retidão e à verdade, e ela pesa o coração dos mortos com essa pena. Se o coração for tão leve quanto a pena, a alma do defunto está habilitada a entrar no reino da vida eterna. Caso o coração esteja pesado, essa alma será devorada e destruída. Somente com o coração leve é permitido entrar na vida eterna. Então, justiça aqui, que é ajustamento, carrega as plumas de Maat e à sua fronte a serpente Uraeus, que é senhor da vida e da morte. Além disso, ela pesa todos os atributos do universo, que são representados na Sefirot, que é a árvore da vida. Ela representa a lei da compensação. Tudo aqui é harmonia, beleza, todas as coisas são verdade, porque elas se compensam. Ela tem o alfa e o ômega na mão. Então ela está pesando aí o karma, o início e o fim de tudo. Justiça é harmonia cósmica em todos os planos, do macro ao micro. Aqui explicitamente, ajustamento recebe o glifo do signo de Libra, que é regido por Vênus, planeta, deusa do amor. Aqui a gente encontra então um axioma da filosofia Telemann, cunhada pelo Aleister Crowley e que está dentro desse sistema, desse baralho, cujo axioma é a lei é o amor, amor sob vontade. Aqui nesse baralho chamado Light Seers, ou Videntes da Luz, feito pela artista Chris Ann, justiça reverbera muito a ideia de dar-se aquilo que se merece. A gente vê essa espada não na vertical, mas na horizontal, e o reflexo da pessoa olhando para ela mesma. Justiça, então, é exatamente o resultado daquilo que a gente faz no mundo, daquilo que a gente coloca. Olhar para a justiça é olhar para si sem máscaras, olhar para as nossas atitudes sem atenuantes. Tudo que a gente faz, a gente recebe igualmente. Se a espada está ligada ao naipe de espadas, que é a mente, a comunicação, a linguagem, as palavras, aqui ela fala daquilo que a gente diz e coloca no mundo. Então, se eu digo o que vou fazer e faço aquilo que eu digo, não tem como eu colher um resultado diferente daquilo que eu me comprometi. Uma vez eu ouvi que magia é isso, dizer que vai fazer e fazer. Do ponto de vista da psicologia junguiana, especificamente, justiça é quando a gente corta o cordão umbilical, ou seja, a gente deixa de responsabilizar a mãe, o pai, a sociedade e o mundo pelas nossas atitudes. Em suma, simbolicamente, a espada é a razão e a balança a emoção. A espada representa a palavra, a linguagem, a sentença, o julgamento e a balança a nossa capacidade de empatia e pesar as situações. Eu ouvi muito que as coisas são assim porque Deus quis, e isso foi muito impingido sobre mim através da religião, especialmente do cristianismo. Eu sei que a maior parte do que se transmite dentro dos sistemas religiosos
é uma distorção das escrituras sagradas. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que existem visões divergentes sobre o que é justiça divina. A gente tem tanto um Deus tirano, que vai dizer que quem sofre tem que sofrer, e quem é rico e próspero é porque merece. Mesmo que a gente olhe para a realidade e veja verdadeiros canalhas prosperando, e outros que vão dizer que nós temos que realmente fazer justiça com as nossas próprias mãos, não no sentido violento, mas fazendo com que aqueles que têm menos possam ter mais oportunidades. Isso é tão complexo, tão amplo, que eu me volto aqui para a minha finitude, para a minha limitação, e entrego para o próximo arcano, o eremita, aquele que só sabe que nada sabe, para que a gente continue a nossa jornada. Dos Tupinambás via Xangô, passando pelo cristianismo e pela Grécia Antiga, o conceito de justiça é amplo e exige a nossa participação. Então eu te convido para deixar aqui nos comentários o que é justiça para você, o que você pensa, o que você sente que precisa ser ajustado em você agora para melhorar o mundo. E lembra de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e considera fazer um Pix para ajudar a gente a continuar essa série. Muito obrigado por ter chegado até aqui.